Saindo do piloto automático, nesse vídeo eu vou te contar a minha jornada e como você também pode mudar. Hey, fala galera, eu sou o Dredd e eu ajudo empresários, líderes e profissionais do mundo corporativo a reabilitarem, se reconectarem com o corpo, a dominarem as emoções e viverem a sua essência através do movimento Ancestrais da Nova Era, que ajuda você a combater o desajuste evolutivo, que é essa incompatibilidade entre o que o nosso corpo e o nosso cérebro foi feito para fazer e o que a gente está fazendo, que coloca você no modo do piloto automático e te ajudar a ter mais saúde física, mais saúde mental e mais performance, sem perder a qualidade de vida. E nesse vídeo nós vamos conversar e eu vou te contar a minha jornada, alguns pontos da minha jornada, de como eu saí do piloto automático, beleza? Então vamos nessa. Primeiro, é importante a gente entender o que é piloto automático. Piloto automático é uma expressão que explica um estado de inconsciência e desconexão. Então, por exemplo, se você consegue me falar tudo que você comeu no seu café da manhã ao longo dessa semana, pois é, muito provavelmente você não vai lembrar. Por quê? Tem um estudo feito, um estudo alemão, que comprovou, estudando um grupo de pessoas, que 40% do dia daquelas pessoas, elas estão vivendo no piloto automático, ou seja, só fazendo, só reagindo, sem ter consciência do que está acontecendo. Então, imagina que 40% do seu dia você não está vivendo de fato, você não está consciente. Então, o piloto automático é quando a gente não está conectado e consciente do que a gente está fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa essência, com a nossa vida. E por que o piloto automático é tão ruim assim? Imagina a seguinte situação. Você está sentado no banco de carona de um carro. E aí, quem está dirigindo, o carro é automático, beleza? Só que aí é uma rua e, de repente, você entra num gramado. Um gramado não tem rua, você pode ir para qualquer lugar. Só que tem uma linha que você tem que seguir, você está olhando no GPS, ok? Acompanha aqui o raciocínio. E aí, de repente, esse carro automático, ele começa a desviar um pouquinho dessa linha. O que vai acontecer em 4 horas? Ele vai ter desviado uma quantidade absurda. Qual que é o paralelo que isso traça com a sua vida? Imagina que você está desviando da sua rota há 5 anos, há 10 anos, aí de repente você acorda, você está com sobrepeso ou está obeso, ou descobre uma doença, ou a sua mulher ou seu marido quer se separar de você, ou a sua empresa fale, ou os seus filhos se tornam adolescentes e não sabem quem você é e não gostam de estar perto de você. Então esse é o estado de piloto automático e ele desconecta a gente de quem a gente deve ser ou quem a gente deveria ter sido. E eu vou compartilhar aqui com vocês de forma rápida e resumida 3 momentos que me fizeram sair do piloto automático para viver como é que eu vivo hoje, beleza? O primeiro foi quando eu decidi abrir a minha primeira academia de CrossFit, né? Alguns anos atrás eu tive uma academia de CrossFit que foi uma das melhores academias de CrossFit do Brasil. Eu fui eleito o 3º melhor head coach de CrossFit do Brasil, que é o treinador responsável. E nesse momento eu tive que quebrar o padrão do automático, do conforto, daquilo que eu já estava fazendo, porque eu já era um personal trainer com uma cartela muito cheia de alunos e era muito bem sucedido dando aula de personal. Então para mim era muito fácil. E o que eu tive que fazer para abrir minha academia? Eu tive que tirar todos os meus alunos, ficar sem nenhum aluno de personal para entrar na academia. Então foi um mergulho aí. E por que isso me tirou do piloto automático? Porque eu já estava num estado de padrão automatizado, onde eu não precisava pensar muita coisa, a minha vida já estava organizada, só que eu sempre sentia esse desejo de ter algo meu, de poder construir um negócio e dar a minha cara para ele. Então, quando eu abri a minha academia, foi o primeiro pontapé que a vida me deu para falar, cara, a vida não é sobre acumular coisas, sobre conforto. A vida é sobre estar presente vivendo e não estar sobrevivendo. Você pode ter tudo. Se você está sobrevivendo, tá errado. Você não está vivendo. A vida é feita para viver, não para sobreviver. O segundo ponto foi justamente quando eu decidi sair da minha academia. Tiveram várias coisas, né? A gente passou por um fechamento, que eu já contei essa história em alguns outros vídeos. Se você quiser saber, eu posso gravar um vídeo só com essa história.
mas a minha academia foi fechada por uma briga judicial do terreno que eu alugava. Aí a gente ficou uma semana treinando numa praça, e aí em 7 dias eu resolvi esse problema gigantesco, e os meus alunos estavam treinando numa nova academia, que a gente fez um M&A, uma fusão, né, uma junção. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez essa junção, já não era mais a minha academia, sabe? Só que mesmo assim, eu tinha os alunos, eu tinha sócios, eu estava lá no negócio e eu poderia ter continuado. Só que eu já não sentia que aquela academia era minha e tinha um agravante ali. Eu já tinha filho e já tinha nascido o segundo filho. Já tinha o Joaquim, que tem 7 anos hoje. O Léo já tinha nascido. E teve uma situação com o Joaquim que mexeu muito comigo, tá? Que foi o seguinte: um dia eu cheguei em casa, ele estava começando a falar, e eu falei alguma coisa com ele, e ele respondeu para mim: "Obrigada". Por que isso mexeu comigo? Porque isso esfregou na minha cara que eu estava saindo de casa às 5 horas da manhã, chegando em casa às 10 horas da noite, eu não vi o meu filho, e o meu filho estava sendo criado pela minha esposa e pela minha sogra, que ajudava a cuidar dele quando a minha esposa estava ocupada. Então, ele não tinha figura paterna ali. E assim, para muita gente, para muitos pais, isso tá ok. Mas para mim não tava. E eu pensei assim, cara, e se eu me arrepender disso? Imagina, ele tem 15 anos, eu me arrependi de não ter passado a infância dele. Não tem o que fazer. Então eu prefiro dar um jeito agora, porque se der algum problema eu consigo trabalhar mais, do que passar o resto da minha vida me arrependendo. Então, já tinha acontecido aquilo da academia, eu já não estava me sentindo dono da minha academia, e essa sensação de que eu estava perdendo um momento muito importante dos meus filhos me fez quebrar esse segundo piloto automático, que era justamente de continuar fazendo as coisas do jeito que estava, porque muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, muitas pessoas queriam ter o seu próprio negócio, um negócio de sucesso como estava acontecendo, só que aquilo não estava me satisfazendo mais. Acompanhar a infância e o crescimento dos meus filhos era o mais importante para mim. Então eu tinha que dar um jeito de arrumar uma forma de trabalhar e fazer dinheiro e acompanhar isso. Então foi quando eu decidi sair da academia e criar uma espécie do que eu faço hoje, né? Hoje eu faço o quê? Dou palestras em empresas, em eventos, faço treinamentos corporativos desses aspectos relacionados à reconexão com o corpo, a entender as emoções primitivas e ajustar os comportamentos para mais saúde física e mental e performance na vida com qualidade de vida. E eu tenho um programa de treinamento que chama Treinamento Estoico, que conecta treinamento funcional com a filosofia estoica, que está muito alinhado com o que eu acredito hoje, com o que eu faço. Trabalhando desse jeito, eu viajo várias vezes para vários estados, principalmente para São Paulo. Eu não estou mais em São Paulo, eu já vou falar sobre isso. Mas a maior parte do tempo eu termino um atendimento ou uma palestra, em 5 minutos eu estou jogando queimada com eles. Eu consigo levar eles na escola. O Joaquim, ele tirou o primeiro dente, fui eu que arranquei o primeiro dente. A Maia, que é minha filha mais nova, tem 2 anos. Eu dou banho nela, a gente brinca. Cara, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu sinto no meu coração que eu deveria estar fazendo, entende? E mais uma vez, eu não estou aqui agando regras. Não, eu estou falando que talvez você esteja no piloto automático, como eu estava. Isso aqui é um compartilhamento de como eu saí desse lugar e como você também pode. E o terceiro ponto foi a saída de São Paulo. Hoje eu moro em Joinville, Santa Catarina, há 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim. E eu já estava trabalhando online nesse formato que eu falei para vocês. E a minha esposa recebeu um convite para treinar, ela é treinadora de ginástica artística, o time de competição aqui de Joinville. E aí eu dei uma pesquisada de Joinville, eu nunca tinha vindo para Joinville, parecia ser um lugar legal, tá entre uma das melhores cidades em relação à qualidade de vida, a gente com 3 filhos pequenos, a gente estava buscando mais natureza, mais tranquilidade, é uma coisa que combina com a gente, e a gente decidiu mudar, né? A gente não tem nenhuma rede de apoio aqui, a gente não tem familiar aqui, não, a gente veio sozinho, eu, a Paulinha e as crianças. E imagina eu, que fui criado e tenho esse senso de provedor, de protetor da minha família, foi um baita desafio. Mas uma coisa que eu sempre falo é, cara, eu achava que eu gostava de morar em São Paulo até eu sair de lá. São Paulo tem algumas coisas, e não é a cidade em si, né? É a atmosfera, algumas coisas que me incomodava muito, que me fazia mal, que é essa sensação de você estar sempre atrasado, que geralmente você está mesmo por causa do trânsito, do deslocamento e tudo.
e esse lance de você não poder desligar nunca, sabe? Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E várias das pessoas, vários dos empresários que eu atendo, têm culpa de não estar fazendo nada. Tem vários deles que quando eu faço uma consultoria, eu falo, cara, sabe o que você precisa? Você precisa de ócio. Você precisa olhar para o teto por 30 minutos. E a primeira coisa que o cara fala para mim é, ou a mulher fala para mim, fala, cara, eu me sinto culpado se eu não estou fazendo nada. Só que a maioria deles está tão cansado que não estão fazendo nada de fato, mas estão se ocupando e se iludindo de que estão fazendo alguma coisa. Percebe? Então, quando eu mudei para Joinville, eu tive que reforçar a ideia de tenho que achar uma forma de dar certo, de conseguir sustentar, continuar sustentando minha família e ao mesmo tempo viver a vida que eu acredito que eu tenho que viver. Eu acredito que nós devemos trabalhar bastante, produzir, porque isso faz parte do ser humano. O ser humano é próspero em essência. Porém, nós devemos respeitar a nossa biologia e ancestralidade. Pensa comigo aqui. Se a gente colocar o surgimento da vida no mundo numa perspectiva de um ano, a vida surge no dia 31 de dezembro, às 11 horas da noite. E do surgimento da vida humana até o Homo sapiens sapiens, que somos nós, a gente tem de vida moderna 4%, ou seja, 96% a gente tem de ancestralidade, vivendo como caçador-coletor. Então isso quer dizer o quê? Que nós somos um corpo, uma mente ancestral vivendo numa vida moderna. Por isso que nós falamos tanto, investimos tanto em saúde física e mental e está cada vez pior. Porque a grande maioria dos profissionais e das pessoas não entenderam ainda que nós devemos criar mecanismos para, de forma artificial, criar situações que relembrem o nosso corpo o que ele foi feito para fazer, que relembrem as nossas emoções, o nosso cérebro, como lidar com as emoções e o que elas foram feitas para fazer. Então, quando eu venho para Joinville, eu estou mais perto da natureza, eu tenho um pouco mais de tempo, eu estou sozinho aqui, eu consigo começar a estudar e colocar em prática várias dessas rotinas ancestrais, rotina matinal, vários comportamentos. Por exemplo, que eu estou falando com você aqui, eu estou sentado no chão, eu adaptei o meu escritório para não ter cadeira. E a minha vida melhorou substancialmente em relação à qualidade de vida, à saúde física e mental, a propósito, significado e performance. Eu estou aqui, eu estava antes de gravar esse vídeo escrevendo o meu 4º livro, conversando com alunos potenciais do meu programa de treino online, conversando para fechar palestras em empresas. Só que a alta performance que as pessoas vendem para você faz mais, vai atrás, isso não é performance. Performance é ter muito resultado com menos esforço. Não é sem esforço, é com menos esforço. E para eu ter menos esforço, mais resultado, eu preciso respeitar a minha biologia. Então, felicidade, performance, saúde, é cumprir o nosso potencial biológico. Quando eu estou dando para o meu corpo aquilo que ele evoluiu para fazer, quando eu estou dando para o meu cérebro aquilo que ele evoluiu para fazer, quando eu estou organizando os meus comportamentos e hábitos, respeitando isso, eu atinjo um lugar onde eu consigo fazer muito, sofrendo pouco. A maioria de vocês, empresários, líderes e profissionais do mundo corporativo que me acompanham aqui, às vezes fazem mais do que a maioria. Mas qual é o custo que vocês estão tendo para fazer isso? Então, a ideia desse vídeo aqui e dos próximos vídeos é uma conversa mesmo. Eu quero que você me entenda como um conselheiro confiável e um ancestral da nova era que vai te guiar e te ajudar a restabelecer o seu sistema de movimento primitivo, entender as nossas emoções mais arcaicas e por que elas existem, como lidar com elas na vida real e ajustar os nossos comportamentos através de protocolos ancestrais ajustados para a vida moderna, para que a gente consiga ter mais saúde física, mais saúde mental e mais performance com qualidade de vida. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo, qual o aspecto que mais mexeu com você, diz aqui nos comentários. E se você quer saber sobre palestras, treinamentos corporativos, é o meu programa de treino, clica no link aqui embaixo que a gente vai se falar. Fechou? Vejo você no próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto.